E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a analisar uma série que achei, pelo menos esse primeiro episódio, muito bom, que já era o esperado, porque a última série da HBO que a gente viu aí da DC era do Pinguim e foi muito boa. Eu falei assim, essa série Lanterns não vai deixar, eu juro, né? Eu juro não, eu espero muito que não deixe cair a peteca aí e que vai ficar boa. E pelo primeiro episódio, me parece que tá muito bom. Já inscreve aqui no canal, porque eu vou comentar aqui, né? Fazer uma análise crítica, explicar algumas coisas aqui da série, episódio por episódio. E essa série é aquela série assim, que é uma dose de... Você tem que dosar a sua expectativa, porque não vai esperando aquela coisa de lanterna verde e o cara faz um martelão gigante, bate no outro e faz aquela metralhadora e tá verde, grandona pros alienígenas, pros vilões, espaço, nada disso. Série como a gente meio que já esperava. Aliás, e eu falo que a gente já esperava porque o James Gunn avisou isso desde o início. Se você está esperando essa série assim, toda espetaculosa, não é pra você. Mas assim, eu espero assim, ó, pode ser do jeito que for. Quando a série é boa, quando o roteiro é bom, quando a história contada é interessante, eu acho que mesmo essas diferenças assim criativas, elas são relevadas e dá pra você poder passar por cima disso. É isso que vai acontecer aqui. E nessa série, toda série que tem que economizar assim, ou que tem que simplificar algumas coisas, elas colocam assim, ah, esse herói não é o herói não, porque ele é o herói aposentado. Ele foi herói há muito tempo, mas não é mais, só pra poder economizar, né? A época que ele é herói nunca é a época, ele sempre foi. Ou então o contrário, né? Não, ele é herói, mas ele não é herói agora, ele vai se tornar o herói ainda, né? No futuro, igual o Smallville, ele nunca é o Superman, só vai ser sempre no futuro. E essa série conseguiu a proeza de ter os dois ao mesmo tempo, o cara que era o herói há muito tempo, junto com o outro que vai ser o herói no futuro, mas ninguém nunca é o herói da vida, isso que eu acho engraçado. Mas ainda assim, a relação dos dois é muito interessante, porque fica parecendo assim, que o Hal Jordan olha pro John e fala assim, esse cara assim meio inocente, meio visionário ali, querendo fazer tudo do jeito certo, o Hal Jordan deve pensar, isso sou eu no começo. No começo eu era assim, desse jeito igual ele, e ao mesmo tempo o John olha pro Hal e fala assim, isso sou eu no futuro, meu Deus, é isso que eu vou virar? Um olha pra ele, vê o passado dele, eu já fui assim, enquanto isso o outro lado olha, nossa, eu vou virar isso, né, no futuro? Mas sendo uma série de mistérios sendo resolvidos, é aquela que eu te digo, ó, cada palavra conta, cada frasezinha conta, pelo jeito, nada do que o Hal falar aí vai ser jogado, nenhum texto aí é jogado à toa, tudo vai ter uma utilidade depois, mas claro, muita coisa a gente não sabe ainda, tem muitos mistérios que eu vou falar aqui, mas a graça desse tipo de série é isso, é conseguir te levar mistério por mistério, com dúvidas, com resoluções, você tentando adivinhar, e eu espero muito que essa série consiga fazer isso, principalmente baseado no Hal. E aí, claro, esse vídeo aqui tem spoiler, espero que você tenha assistido episódios antes de chegar aqui, né? Vamos falar aqui que eu vou tirar o elefante da sala. Final do episódio, o Hal Jordan já morre. Mas calma, morreu, mas passa bem. Não é assim, se você é fã do Hal Jordan, eu sinto muito, ele morreu no final do episódio, mas... repara aí, essa série tem 3 linhas temporais, então você tem 1996, 2016 e 2026. Ele morreu só no 2026 mesmo, mas ainda tem duas linhas aí, e eu tenho certeza que ele vai aparecer aí nas outras, como flashback desses outros, porque dá pra ver que tem muita coisa a ser resolvida em 1996 e ainda, mais coisa ainda, em 2016, que é a linha do meio aí, dentre essas 3. Então assim, ele morreu, mas a série não vai ser só do John Stewart, vai ter Hal Jordan, vai ter os dois ao mesmo tempo ali, entendeu? Mas claro, a série tem 2 protagonistas. E dentre esses 2 protagonistas, me chamou mais a atenção o John Stewart. Você, comenta aqui se você gostou mais do Hal Jordan ou do John Stewart. Eu, quando eu vi o John Stewart, eu falei, esse é o John Stewart que eu tava esperando, que eu tava querendo ver. Lembrei muito do John Stewart da animação, né, de Liga da Justiça Sem Limites, acho que é bem isso daí mesmo, eu gostei demais. Agora, temos alguns mistérios aí para serem resolvidos, né, vários, como algumas pessoas falam, mas um deles é essa morte aí do Hal Jordan ali, em 2026. Engraçado essa morte dele, que é uma morte, o cara tá parado ali, congelado, no gelo ali, na neve, no frio, no mesmo lugar que ele estava sentado quando estava analisando o que aconteceu ali naquele vilarejo lá, né, que chega aquela xerife, exatamente, parece que ele está sentado no mesmo banco ali, mas ele morrer ali, congelado no frio, parado assim, só com, parece com um tiro na testa ali, né, ele morrer no frio tem a ver com o fato de que ele está falando ali o tempo inteiro de não ter medo, parece que morreu sem medo, e também a questão de que não tem medo quem não tem ninguém a se importar, quem não tem emoções, vamos falar assim. E essa parte dele ser, vamos dizer assim, emocionalmente frio é o que causa ali, é o que está junto à morte dele. Então, o fato dele morrer congelado ali naquele frio, daquela forma ali, tem tudo a ver da morte dele
pelo que ele falou durante o episódio, né? As emoções que esquentam, se ele não tem emoção, não tem medo, então morreu dessa forma. Engraçado eles colocaram dessa forma, bastante criativo. Mas como eu disse aqui, morreu, mas passa bem, é porque temos ele em outras linhas temporais, e aí a principal do episódio é aquela de 2016, que ele vai investigar o que aconteceu ali. E essa investigação, né, quando ele vai interrogar aquele alienígena ali, eu achei muito legal, porque aquela técnica ali é uma técnica real de investigação, né, que o cara, quando tem um infiltrado ali em algum lugar, o infiltrado sabe tudo sobre o lugar que ele se infiltrou, ele pesquisou para poder ir para ali e tal, mas se você começar a perguntar coisas de cultura geral, de cultura daquele ambiente ali, aí começa a escorregar. Foi o que aconteceu, perguntando sobre Harry Potter, né? Vai lá, vai saber se o alien vai entender o que é Harry Potter. Então, assim, isso dá um toque de realismo à série, e mesmo assim, né, mesmo antes desse interrogatório, ele ficava falando, não, isso aqui é comigo mesmo, isso é caso de alienígena mesmo, caso de alienígena. E eu ficava assim, será que é mesmo? Será que isso é? E assim, é óbvio que a série é dele, ele é o protagonista, e ele cuida de alienígena, é claro que vai ter alienígena. Mas mesmo assim, a série ainda me deixou em dúvida, ou não sei se te deixou em dúvida também, e isso é roteiro bem feito. Ainda que você saiba o óbvio, aí você fica assim, pô, será que é? Quer dizer, é óbvio que não vai acontecer aquilo, mas ainda assim você tem dúvida que aquilo vai acontecer. Isso sim, pra mim, pelo menos, isso é um roteiro bem feito. E aí tem alguns mistérios que, assim, claro, primeiro episódio, vão pingar vários mistérios aí, alguns foram resolvidos, aí você fica assim, será que é alienígena, será que não é? Pois é, tá resolvido, é mesmo. Mas ainda assim, quando você chega na cena de 1996, aquele treinamento do pai com o filho de dar um tiro na cabeça dele, na maçã ali, pesado. Aí aquilo é um treinamento, fala assim, meu filho, estou te treinando para você não ter medo. Então, será que aquele treinamento ali, o pai sabia que existia todos os super-heróis naquele tempo ali, falou assim, não, você tem que ser um super-herói e você tem que ser um Lanterna Verde. E quando o menino tá acompanhando ali na televisão, ele já é fã do Lanterna Verde, do Hal Jordan, e quando o pai chega, o pai já sabe quem é Hal Jordan, já sabe o que ele estava assistindo, já sabe tudo. Então, tem um contexto ali de história que o pai mesmo tá dentro desse negócio de lanternas ali, o pai é militar também, né? Então o pai já estava meio que parece que treinando o filho ali para ser um lanterna, vamos dizer assim. Pelo menos é o que parece. Esse é um mistério, e depois tem um segundo mistério já em 2016, porque o pai, quando o Jon Stewart está lá caminhando, ele liga pro pai, o pai fala, não, vai, segue aí, ó. Ele fala assim, ó, você tá passando raiva com ele, mas continua, que a gente não tem dinheiro, ou sei lá, alguma coisa assim. O pai tá muito ligado ali a essa relação, essa criação dele como lanterna. A gente não sabe essa relação do pai ainda. E beleza, aí essa é mais uma coisa que fica em dúvida. E além disso, é dito na série isso, olha, os Lanternas Verdes não tem não tem estagiários, né? Não tem ninguém para eles treinarem. Por que então que o Jon Stewart tá sendo treinado pelo Hal Jordan? O que aconteceu? Não só por que existe alguém sendo treinado e como que ele conseguiu entrar aí para ser treinado pelo Hal Jordan? E aí deve ter o pai entrar, o pai deve estar junto aí, pelo menos é o que eu acho, né, gente? Eu não sei, a série não explicou isso ainda. Mas é estranho saber isso. E outra coisa, outro mistério ainda, que fica a dúvida no ar. Foi dito na série também que não tinha, depois o guardião ali desse setor galáctico que é da Terra aqui, ó, começou agora. Então o que o Abin Sur estava fazendo na Terra quando ele teve um acidente de avião e entregou o anel pro Hal Jordan, né? Porque falou assim, ó, antes disso não tinha ninguém, e aí não tinha ninguém tomando conta daqui, agora o Hal Jordan toma conta daqui, e aí beleza, e o que aconteceu? E mais um mistério, tem um mistério óbvio, grandão, claro, que é por que aconteceu com a morte do Hal Jordan, mas beleza, na morte do Hal Jordan tem ainda uma outra coisa, que é, ele está sem anel. O que aconteceu com esse anel? Quem está tomando conta do anel do Hal Jordan, né? Quem pegou? Para onde esse anel foi? Esse anel deveria ter ido direto para o Jon Stewart, se ele é o herdeiro do anel, né, de um anel que escolhe, deveria ter ido, mas por que não foi? O que aconteceu? Por que eles se separaram? Deu a entender que esses 10 anos que passaram aí, eles se separaram, então deixou de ser herdeiro do anel porque se separou do Hal Jordan, porque o Jon Stewart se separou do Hal Jordan? Pois é, muita pergunta, e você já comenta aqui, dentre todos esses mistérios, ainda tem aquela fazenda lá, que o cara, o dono da fazenda, tem uma milícia lá de fazenda, e aí a mulher do cara chega, já encontra com o Jon Stewart, ficou fácil com ele, é estranha essa parte aí, e ó, o cara que é o dono da fazenda lá, todo assim, ó, os alienígenas vão invadir e tal, e sempre quem é colonizado é que se lasca mesmo, né? E é ele que se lascou, porque quando dá 2016, na hora que o Jon Stewart tá chegando lá naquela cidade,
aparece na janela aquela fazenda ali, ao que pelo menos a entrada da fazenda tá toda destruída, quer dizer, a milícia toda lá não adiantou nada, os alienígenas chegaram e detonaram tudo mesmo. Mas primeiro episódio é assim mesmo, é muita pergunta e pouca resposta, o legal é ir seguindo e a série desvendando isso daí. Eu gostei, eu tenho certeza que essa série vai crescendo, a trama, no primeiro episódio mesmo, a trama já foi ficando cada vez mais robusta, né? Ficou legal pra caramba. Comenta aqui, um grande abraço e até semana que vem.